Olá pessoal, Gustavo Travassos, fisioterapeuta aqui do Graal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a bexiga neurogênica na mielomeningocele. O que é uma bexiga neurogênica? Bexiga neurogênica é uma disfunção na bexiga causada por um problema neurológico. A mielomeningocele é um problema neurológico causado na coluna vertebral. Geralmente ela acontece com uma má formação dessa coluna vertebral, dos nervos que saem dessa coluna vertebral, já lá na gestação da criança, onde essa vértebra, esse canal onde passam os nervos, ele não se forma adequadamente, eles ficam expostos, eles não se fecham por completo. Isso pode causar algumas disfunções desses nervos que irrigam a bexiga. Como assim, doutor? Até hoje não está bem explicado o porquê que ocorre essa malformação. Mas essa malformação, ela acontece em quase toda a coluna vertebral. Pode ser na cervical, pode ser na parte torácica, mas geralmente ela se concentra na parte lombar e sacral. Então, essa malformação vai levar a que o sistema urinário, a que a sua bexiga, que os músculos dessa criança não se desenvolvam corretamente. Isso faz com que a maturação do sistema urinário e principalmente da bexiga não se desenvolva, levando a essas disfunções. As bexigas neurogênicas, elas se classificam basicamente em duas bexigas, vamos dizer assim, que a gente chama de bexiga hipoativa e bexiga hiperativa. Qual é a maior importância de se diagnosticar mielo, de se verificar uma bexiga neurogênica? É porque quando ocorre essa disfunção na criança muito jovem, ela pode levar principalmente a uma falência renal. Como assim? Quando a gente fala que é uma bexiga hipoativa, é uma bexiga que ela não se contrai, ela não consegue esvaziar adequadamente aquele xixi que naturalmente a gente produz, né? E essa bexiga ela vai retendo a sua urina, até o ponto em que ela pode causar o que a gente chama de refluxo. Essa urina ela começa a tender a voltar até os rins, e isso pode causar uma lesão renal. Então, um dos fatores mais importantes que o fisioterapeuta, assim como o médico, que a gente tem que se preocupar nas doenças neurológicas, nas bexigas neurogênicas, é não afetar a questão renal, né? Então, para isso, o médico identifica na mielomeningocele, por exemplo, geralmente já no ultrassom intrauterino, identifica-se essa malformação. O médico muitas vezes tende a corrigir cirurgicamente no próprio útero, né, intraútero, essa malformação. Nem sempre é possível, às vezes a gente precisa esperar o bebê nascer e assim que ele nasce faz essa correção neurológica para que as funções da bexiga se restabeleçam e você não tenha nenhum risco para que esse rim ele seja afetado, né? Caso isso não ocorra imediatamente, pede-se, o médico geralmente orienta com os enfermeiros e os fisioterapeutas para fazer um procedimento de retirada dessa urina da bexiga, que a gente chama de cateterismo intermitente limpo, tá? Tudo visando sempre a preservação dos rins, que são importantes para a vida, e evitar infecções urinárias, ok? Então, a fisioterapia, ela tem um papel importante, porque quando essa criança ela já está estabilizada, né, geralmente no primeiro ano de vida, onde o médico já interferiu, muitas vezes entra com alguma medicação, orienta os pais a fazer esse cateterismo, né? O fisioterapeuta ele vai entrar dentro de um cronograma, junto à equipe médica, junto aos profissionais, de tentar reestabelecer essa conexão dos nervos com a bexiga, tá?
Em muitos casos de mielomeningocele, quando a gente está falando de bexiga neurogênica, as crianças apresentam também um quadro de intestino neurogênico, né? Então, assim como a criança não consegue urinar adequadamente, muitas vezes ela também não consegue ir ao banheiro fazer, né, suas necessidades fisiológicas fecais. Isso muitas vezes causa impactação das fezes no intestino, levando a quadros de infecção urinária e levando a quadros de distensão abdominal com dor, desconforto, aí não conseguem dormir adequadamente. Então são basicamente dois momentos em que a fisioterapia atua, que é orientando os pais nessa passagem do catéter, né, da sonda, porque em muitos casos você precisa orientar, os pais não tomam um cuidado adequado com higiene, isso pode levar a um aumento do risco de infecção urinária, e nesse momento o que a gente menos precisa é que essa criança tenha quadros de infecção de urina que podem levar a uma lesão renal, né? Então esse é um dos papéis do fisioterapeuta pélvico nessa área que atua com bexigas neurogênicas. Orientações com diário miccional, então a gente pede para que os pais anotem num papel todas as vezes em que a criança conseguiu urinar, ou espontaneamente, ou na fralda que seja, para que a gente calcule se a quantidade de líquido ingerido está sendo próximo à quantidade de urina, né, no caso líquidos eliminados, porque assim a gente consegue fazer um balanço hídrico para saber se os rins estão funcionando adequadamente, se está faltando um pouquinho mais de líquido nessa dieta, se a alimentação está sendo adequada, e se não estiver sendo adequada, isso pode impactar nas fezes, as fezes ficam mais endurecidas. Então essa orientação para os pais é de extrema importância. E num segundo momento, o fisioterapeuta ele vai trabalhar atuando nesses nervos através de uma técnica que a gente chama de neuromodulação. Nós usamos eletrodos de superfície na pele do paciente, estimulando esses nervos que não foram bem formados ao longo da gestação. Isso faz com que haja uma conexão nervosa dos músculos da bexiga com a coluna, muitas vezes fazendo com que essa criança ela volte a ter sensibilidade vesical. Por que a sensibilidade de enchimento da bexiga é tão importante? Se você não sabe informar ao seu pai, né? Se a criança não consegue informar que está com vontade de fazer xixi, fica um pouco mais complicado de você saber se ela está esvaziando adequadamente. Fora que aquela bexiga hipoativa que eu falei, que acontece com bastante frequência, principalmente no início, né, da vida da criança, isso faz com que acumule urina. A gente chama esse acúmulo de urina de retenção urinária. Essa retenção urinária ela pode levar a um quadro de infecções de repetição. Então tem muitas crianças que tomam antibiótico todo mês, passam no médico, fazem exame de urina. Esse exame de urina detecta a infecção de novo e volta aquele ciclo. Muitas vezes porque não há uma sensibilidade, a criança não consegue avisar, não consegue esvaziar essa bexiga adequadamente. Por isso a importância da orientação de passar o catéter, né, no cateterismo intermitente limpo, e a neuromodulação, que vai fazer com que a gente restabeleça essa conexão neuronal, essa conexão nervosa dos músculos da bexiga com a coluna, para que ela comece a maturar esse sistema e consiga perceber toda essa região, toda essa sensação de bexiga cheia. Vamos tentar ir ao banheiro, vamos orientar os pais, e todas essas questões que o fisioterapeuta pélvico ele atua. Existem dois exames fundamentais para que a gente descubra sobre essa bexiga neurogênica, que são o ultrassom das vias urinárias e o estudo urodinâmico, né? Então, todas as crianças que apresentam uma suspeita de bexiga neurogênica precisam fazer esses exames. E o que a gente detecta nesses exames? Quais são os principais pontos que a gente precisa verificar? Primeiro, na urodinâmica,
é a capacidade da bexiga. Essa capacidade, essa bexiga, ela está se distendendo de forma correta? Ela está enchendo de forma correta? A criança sente, ela tem a sensibilidade de bexiga cheia ou de bexiga vazia? Ela sente alguma dor quando está enchendo a bexiga dela? Ela consegue esvaziar adequadamente essa bexiga? Essa bexiga, ela está se contraindo de uma forma adequada ou não? Então, esses são parâmetros que a gente precisa verificar no estudo urodinâmico para a gente conseguir detectar essa bexiga neurogênica. Assim como no ultrassom, você também verifica, além da capacidade vesical, se está correta a paridade, você detecta algo que a gente chama de resíduo pós-miccional. Todo mundo já deve ter feito uma ultrassonografia. A gente enche a bexiga bastante de água e a gente esvazia. Quando a gente esvazia, antes de esvaziar, o médico vai lá com o ultrassom, verifica essa parede da bexiga, verifica se encheu adequadamente, se está tudo bem. E quando você esvazia, ele verifica se sobrou algum xixi lá dentro ou não. Então, todos esses parâmetros são importantes para você saber se o seu filho está esvaziando adequadamente essa bexiga. Por que isso é importante? Volto a repetir, porque se ficar um xixi lá dentro da bexiga, esse xixi ele vai ficando mais velho, ele vai envelhecendo, ele vai infeccionando, né? Isso pode causar uma lesão renal, como eu falei anteriormente. Então, são dois exames fundamentais para que a gente acompanhe a criança. Pode ser feito com adultos também, mas principalmente na mielomeningocele, esses exames eles são obrigatórios a partir de uma certa idade, onde o médico determina isso, geralmente a partir do primeiro ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que ele acompanhe e não tenha nenhum tipo de evolução ruim.